E aí, pessoal, voltando agora com aquele quadro que a gente tinha no Instagram antigo, né, de Carona com o Dr. L. Hoje, que é um quadro que a gente tenta fazer um vídeo sem muita edição, uma conversa mais informal mesmo, mas que muitas vezes consegue ser bastante esclarecedora nos assuntos principais da área, né? No caso aqui da cannabis medicinal, e que muita gente sempre pergunta qual é a função da cannabis para determinado tipo de tratamento, e esse é um quadro legal para a gente discutir isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a insônia e como que a cannabis medicinal pode ajudar, não só na insônia, mas nos distúrbios do sono como um todo, né? A gente sabe que o sono ele é multifatorial, digamos assim. Ele não depende só de você estar cansado e querer dormir. Existem vários fatores externos e internos que influenciam na qualidade do sono. E isso é muito importante porque quem não dorme direito, a saúde fica completamente prejudicada. E a gente sabe que a cannabis medicinal tem um potencial terapêutico muito bom, tanto para induzir o sono, dependendo da quantidade de CBD e THC que a gente tem no óleo. Não só eles, mas alguns outros fito, fitoterápicos da planta mesmo, da própria cannabis, como o canabigerol, o canabinol. Eles também têm algumas ações legais aí dentro tanto da indução do sono quanto da manutenção do sono com qualidade. E quando eu falo de manutenção do sono com qualidade, eu estou falando de você conseguir alcançar todos aqueles estágios do sono. Se você for dar uma pesquisada, vocês vão ver que o sono ele possui alguns estágios, né? Tem um estágio REM, tem fase 1, fase 2, fase 3. E muitas vezes a pessoa, quando tem algum tipo de distúrbio do sono, ela pode até conseguir dormir, a mente apaga, né? A pessoa perde a consciência, está dormindo, mas o cérebro não alcança todas essas fases necessárias. Então, o sono fica meio que superficializado, a pessoa não aprofunda o sono. Então, o cérebro muitas vezes não descansa. E isso leva a várias consequências: aumento da pressão arterial, aumento do estresse oxidativo, aumento da neuroinflamação crônica, né? Aumento do risco de demência a longo prazo, fadiga, distúrbios hormonais, déficit de melatonina, distúrbio de pico de cortisol pela manhã, assim, multifatorial. E o sono, a gente sempre tem que lembrar também que não é só deitar e dormir, a gente tem que criar um ambiente favorável para o sono. A gente precisa tentar ao máximo dormir até determinado horário aí, tentar não passar das 10 da noite, manter um ambiente mais escuro possível, porque a luz, né, os fótons interagindo com a retina, eles estimulam o nosso cérebro a continuar agindo, né, atuando como se fosse de dia. Nosso organismo entende que se tem luz, a gente tem que estar trabalhando, a gente tem que estar fazendo as atividades do dia a dia. Então, sempre o ideal é manter um ambiente mais escuro, um ambiente mais silencioso, pelos mesmos motivos. Evitar, quando for tentar dormir, ficar mexendo demais no celular, ficar vendo televisão. O ideal é, vou dormir, vou dormir. Desliga a luz, fecha o olho. E para aquelas pessoas que têm a dificuldade de induzir o sono, existem várias formas da gente tentar ajudar nisso daí. Tem formas comportamentais, meditação, o próprio Reiki ajuda nisso. Acaba que o Reiki é enquadrado em um tipo de meditação, se a gente for cientificamente, né, observar o que significa o Reiki do ponto de vista científico, ele se enquadra num tipo de meditação. E tipos de respirações pranayamas. A medicina ayurvédica, a medicina da Índia, tem bastante conteúdo legal que pode ajudar nessa questão da indução do sono de uma forma mais natural, comportamental, sem precisar de estímulos exógenos, digamos assim, né? Seja medicação, seja algum chá calmante, alguma coisa assim nesse sentido. E voltando então para a cannabis, eu gosto de falar, na verdade, dessa parte multifatorial do sono, porque o sono ele é muito complexo. Não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, você vai tomar o óleo de cannabis, você vai dormir. Tem gente que pode tomar diazepam, que é uma medicação indutora do sono forte, e ainda assim não vai dormir, porque se ela não seguir essas regrinhas de higiene do sono, ela pode tomar o remédio mais forte que for, que ela não vai conseguir dormir. Então a ideia é otimizar as medidas de higiene do sono, que foi isso que a gente conversou um pouco agora. Ainda assim, não está conseguindo dormir adequadamente, é legal passar por uma avaliação médica, ver como que estão os seus hormônios, o seu equilíbrio hormonal, como que está
a questão da atividade física, se está fazendo, se não está, se a pessoa não tem tempo, trabalha muito, tem uma vida muito difícil, complicada, não consegue fazer atividade física, que ajuda muito no sono. A gente, na avaliação clínica, a gente consegue encontrar alguma coisinha ou outra aí que possa ajudar. Não conseguindo, resolver a questão da indução do sono com comportamento, a gente pode partir de coisas externas ao nosso organismo. Isso pode ser medicação, pode não ser medicação. O que a gente normalmente sugere, as coisas mais saudáveis, mais leves, mais naturais. Chá de camomila, a questão da aromaterapia ajuda alguns tipos de cheiro que a pessoa pode cheirar, com dos óleos essenciais, né? E quando a gente passa para ingestão de alguma coisa, a preferência hoje em dia tem sido dada para medicações que não causam dependência e também não causam resistência, ou seja, para você não ficar dependente daquela medicação, você só conseguir dormir com aquela medicação. E a cannabis ela é muito boa nesse sentido. Ela não causa dependência, muito contrário do que muita gente fala por aí, principalmente o óleo de cannabis, né, que é voltado para fins terapêuticos exclusivos, não causa alteração neurológica, neuropsiquiátrica, do ponto de vista da pessoa ficar com aquela sensação de euforia, que quando ela é usada de forma inadequada no Brasil, as pessoas conseguem, mas o óleo em si, o tratamento, ele não traz esses tipos de malefícios, não causa dependência, e ele ajuda tanto na indução do sono, quanto na manutenção dele, de forma direta e indireta. E é uma alternativa muito legal a se tentar, né, para aquelas pessoas que estão cronicamente já aí com o sono desregulado, prejudicado. E, inclusive, uma das principais indicações do óleo hoje em dia é para desmame de benzodiazepínico. Benzodiazepínico é essa classe medicamentosa que eu comentei, que muita gente usa para dormir. É uma medicação forte, medicação tarja preta, todos eles, e que realmente fazem a pessoa dormir, apaga a pessoa de uma forma meio bruta, e são medicações que causam tanto dependência como resistência. A resistência é no sentido de que você cada vez precisa de doses maiores para conseguir o mesmo efeito que você queria ter, né? Então, você pode começar tomando ali um Rivotril de 2 gotinhas por noite, daqui a pouco você já está usando 30 gotas, daqui a pouco tem que trocar para comprimido numa dose maior, ou então trocar por uma medicação mais forte. E isso não é interessante. Essas medicações, existem muitos efeitos colaterais, existe muita interação medicamentosa entre esses remédios e outros remédios que normalmente as pessoas fazem uso contínuo, então não é muito legal. E a cannabis, ela tá aí atuando justamente, uma das principais indicações do óleo de cannabis é no desmame dessas pessoas que são dependentes de benzodiazepínicos e querem parar de tomar esse tipo de medicação. Então a gente consegue fazer essa transição. Claro que não é uma transição extremamente rápida, não é de um dia para o outro, você para de tomar uma medicação, no outro dia, tomando óleo, você já vai estar 100%, não é? A gente precisa ser sincero em relação a isso, mas é uma excelente alternativa que, fazendo acompanhamento direitinho, fazendo a higiene do sono da forma adequada, a gente consegue sim, já com evidência científica, desmamar os benzodiazepínicos e começar aí a conseguir dormir melhor apenas com óleo de cannabis.